Antes de começarmos, quero que você apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e olhe em volta. Você se sente realmente sozinho aí onde está? Bem-vindo ao Vexa, o canal onde o medo tem voz e as histórias mais sombrias ganham vida. Aqui, cada relato é uma porta entreaberta para o inexplicável. Conte nos comentários de onde você está nos assistindo e se já viveu algo que jamais conseguiu explicar. A cada noite, novas vozes chegam até nós, e você está pronto para atravessar a fronteira entre o que é real e o que é apenas contado? Inscreva-se, deixe seu like e segure firme, porque no Vexa toda a verdade tem seu lado escuro, e nem todo o segredo está realmente enterrado. Durante 30 anos, Alexandre foi uma presença discreta no antigo cemitério de Petrosani, uma pequena cidade escondida entre as montanhas da Transilvânia. Não escolhera aquela profissão, a vida, com suas armadilhas silenciosas, o empurrou para os portões enferrujados daquele campo de sepulturas. Anos atrás, quando a fábrica de móveis onde trabalhava fechou repentinamente, o cargo de coveiro era visto com desconfiança pelos vizinhos, mas a estabilidade e o silêncio do ofício tornaram-se pouco a pouco sua rotina e seu fardo. Alexandre jamais esqueceu o seu primeiro dia ali. O velho Dom, responsável por quase meio século pelos enterros do vilarejo, o recebeu com um olhar duro. Poucos aguentam a semana, murmurou, entregando-lhe uma pá e uma picareta, como um general passando armas a um soldado na trincheira. Logo, nas primeiras horas, a terra castigou suas mãos, abrindo bolhas, deixando a carne exposta e os músculos latejando. Mas Dom lhe ensinou algo mais profundo que a força física, o respeito absoluto pelos mortos. O tempo passou e Alexandre se acostumou aos ritmos silenciosos do cemitério. Dom falava pouco, mas sempre dizia que o cemitério era território de fronteira, onde as histórias dos vivos e os mortos se entrelaçavam. Um dia, durante uma exumação, esse encenamento ganharia um novo significado. Era o terceiro mês de Alexandre no emprego, e eles estavam encarregados de exumar o corpo de uma mulher, morta 5 anos antes, para abrir espaço para um novo sepultamento. Ao erguerem a tampa do caixão, o cheiro da terra úmida foi invadido por algo diferente. A mulher estava deitada de lado, as mãos arranhando a madeira por dentro, as unhas partidas e lascas presas sobre os dedos. Dom, sempre firme, empalideceu. Ela foi enterrada viva, sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Relataram o caso às autoridades, mas a versão oficial foi de que a decomposição causara mudança de posição. Alexandre, porém, sabia o que tinha visto, o desespero registrado para sempre nas marcas dentro do caixão. Durante meses, aquela imagem invadiu seus sonhos. Começou a murmurar palavras de despedida para cada corpo antes de fechar o caixão, na esperança de ouvir uma resposta. Nunca ouviu, mas o ritual acalmava. Aprendeu que o maior segredo dos mortos é a sua incapacidade de pedir socorro. O verão de 2003 trouxe mudanças ao cemitério. A família Groza, proprietário de vastos campos de batata na região, construiu um mausoléu imponente de mármore branco, destoando do resto do campo santo humilde. Após a morte do patriarca, os 3 filhos, Anka, Victor e Lily, só compareciam juntos para discutir herança, e nem o velório escapou do clima de tensão. 2 semanas após o sepultamento, Victor apareceu ao entardecer trêmulo e ansioso, oferecendo um maço de notas para Alexandre abrir um mausoléu sem testemunhas. O coveiro hesitou, mas cedeu à insistência. Juntos levantaram a pesada tampa do caixão do velho Groza. Victor revirou o corpo do próprio pai até encontrar, costurado no forro do paletó, um pequeno pendrive. Os olhos do rapaz brilharam de triunfo doentio. Dias depois, Lily, o irmão mais velho, foi encontrado morto em casa, vítima de um suposto suicídio. Alexandre compartilhou suas suspeitas com Dom, que balançou a cabeça e aconselhou silêncio. Mas a curiosidade cresceu dentro dele. A irmã mais nova, Anka, começou a visitar o mausoléu diariamente, trazendo flores frescas, passando longos minutos em silêncio diante do túmulo.
Num desses encontros, ela abordou Alexandre e arrancou a verdade sobre a visita de Victor e o misterioso objeto retirado do caixão. Anka acreditava que o pendrive continha provas de desvios de dinheiro, crimes acobertos entre irmãos, e agora o sangue derramado era parte desse segredo. Decidiram juntos buscar mais provas, mas os riscos aumentavam a cada passo. Numa noite, Alexandre viu Victor rondando o cemitério, discutindo sozinho diante do mausoléu. Anka surgiu das sombras e um confronto violento se desenrolou. Um disparo ecoou entre as lápides. Alexandre, correndo, encontrou Anka caída, ensanguentada. Suas últimas palavras, um apelo para que a verdade viesse à tona. Ele entregou tudo à polícia, inclusive seu envolvimento. Victor foi encontrado morto, dias depois, em circunstâncias misteriosas. O cemitério ganhou mais 3 habitantes, silenciosos, vítimas não de morte natural, mas da ganância e do segredo. Alexandre nunca mais passou pelo mausoléu sem sentir o peso de ter aberto, literal e metaforicamente, covas que talvez devessem permanecer fechadas. Os anos que se seguiram à tragédia dos Groza deixaram marcas profundas em Alexandre. Ele se tornou ainda mais atento aos detalhes do cemitério, cultivando uma vigilância silenciosa sobre tudo e todos. A experiência com as intrigas e crimes dos vivos mostrara que, entre os mortos, nem sempre o silêncio era sinal de paz. Foi em um outono particularmente chuvoso, já no final da década, que Alexandre foi chamado pelo delegado local para uma tarefa incomum. Um corpo havia sido encontrado num pântano às margens da cidade. Uma visão grotesca de decomposição, braços e pernas atados. O rosto irreconhecível, mas com um relógio antigo ainda preso ao pulso inchado. Ao ver aquele relógio, um arrepio percorreu Alexandre. Era de Vlad, um antigo colega de trabalho, desaparecido havia meses sem deixar rastros. O laudo do legista apontou sinais de tortura e morte por asfixia. Surgiram rumores sobre dívidas, traições, até tráfico de órgãos. Mas para Alexandre nenhuma dessas hipóteses parecia plausível. Uma semana depois, uma flor roxa foi deixada sobre a lápide de uma mulher, no setor mais antigo do cemitério, uma flor rara que só Vlad costumava cultivar. Após algumas noites de vigília, Alexandre surpreendeu uma mulher de meia idade, de olhar triste, depositando uma violeta sobre o túmulo. Era Maria, tia de Vlad, e carregava um segredo inquietante. Maria confidenciou que Vlad descobrira algo terrível, caixões vazios, ou com corpos trocados durante exumações, registros forjados, movimentações suspeitas de funcionários antigos. Tinha provas, fotos, anotações, um pendrive guardado em algum ponto do próprio cemitério. As investigações que Vlad tentara iniciar foram abafadas, e, pouco tempo depois, ele sumiu. A revelação caiu sobre Alexandre como uma sombra. Ele começou a vasculhar cada canto, cada mausoléu abandonado, até encontrar sob uma lápide discreta marcada apenas com uma letra, M, um compartimento secreto. Dentro do esconderijo, encontrou um caderno velho, fotos de exumações mostrando caixões abertos e vazios, registros contraditórios além do pendrive. As imagens eram explícitas, corpos desaparecidos, outros trocados para mascarar crimes, tudo envolto num esquema silencioso de corrupção, tráfico e morte. Alexandre levou as provas à polícia. O escândalo estourou como uma explosão subterrânea. O administrador do cemitério, 3 médicos e um funcionário do necrotério foram presos, acusados de vender cadáveres para faculdades e laboratórios clandestinos. Vlad, então, fora morto por saber demais. Após o caso, Alexandre passou a ser respeitado não apenas como coveiro, mas como uma espécie de guardião dos mortos. Porém, a paz era ilusória. Poucos anos depois, sinais estranhos voltaram a surgir. Trilhas recentes em árvores abandonadas, flores em túmulos esquecidos, covas abertas sem registro, um ajudante novo, Paul, minimizava tudo, mas, numa manhã, acharam uma cova clandestina.
com um corpo envolto em plástico negro. Era claro, o cemitério voltava a ser palco de crimes dos vivos. Numa ronda noturna, Alexandre presenciou uma van branca entrando pelo portão lateral. Escondeu-se entre os túmulos, viu 3 homens descarregarem um embrulho pesado e abrir uma cova na zona isolada. O líder era Radu, um empresário local de reputação duvidosa. Com mãos trêmulas, Alexandre gravou tudo em um vídeo, mas ao tentar se afastar, fez um ruído que chamou a atenção. A perseguição foi frenética, correu entre as lápides, refugiou-se na capela do cemitério, enquanto os homens rondavam a construção, armados. Só se salvou graças à chegada da polícia, alertada em tempo real pelo seu telefonema. O flagrante garantiu a prisão dos criminosos. O choque, contudo, veio depois. Paul, o jovem ajudante, também estava envolvido, indicando áreas menos visitadas pelos enterros clandestinos. O episódio abafou profundamente Alexandre. Durante meses, mal conseguia trabalhar à noite. Mesmo após câmeras de segurança e guardas noturnos serem instalados, ele sabia que o verdadeiro perigo vinha da falta de respeito, não dos mortos, mas dos vivos. Um ano depois, a filha de Vlad procurou Alexandre no cemitério, agradecendo-o por ter revelado o destino do pai e tornado aquele lugar menos vulnerável à corrupção. Já perto da aposentadoria, Alexandre foi promovido a administrador. Aceitou o novo posto com alívio, trocando a pá e a terra pelo escritório. Foi quando recebeu a missão de supervisionar a expansão do cemitério, uma cripta antiga da família Antonescu. Precisava ser aberta para que o muro pudesse ser demolido e o terreno ampliado. A cripta foi feita de granito escuro. Estava selada havia quase 70 anos. Junto a uma pequena equipe e a doutora Camélia, uma historiadora local, desceram a câmara subterrânea. Ao abrirem o caixão central de Doro Antonescu, patriarca da família, encontraram algo inexplicável. O corpo estava perfeitamente preservado, ligado por tubos metálicos a outros caixões dispostos ao redor. O mecanismo parecia uma engenhoca macabra, como se extraísse alguma essência dos outros corpos para preservar o do patriarca. Ao tentarem examinar mais de perto, o sistema ruiu, e o cadáver de Doru se descompôs em instantes, como se décadas de putrefação se libertassem de uma vez. Documentos e diários achados posteriormente sugeriram uma obsessão por imortalidade, experiências com fluidos corporais, práticas ocultistas e um desejo doentio de desafiar a morte. Alexandre, olhando pela janela do escritório para a fileira de lápides e árvores antigas, refletia sobre as lições que o cemitério lhe dera. Ali aprendera que a morte iguala a todos, mas que as piores monstruosidades não vinham dos fantasmas, e sim dos vivos, de sua ganância e desespero. Certa vez, viu na lápide de Vlad um bilhete anônimo. A verdade sempre encontra seu caminho à superfície, e no fundo era esse o maior legado de Alexandre: proteger não só o sono dos mortos, mas a verdade soterrada entre eles. Se um dia sua própria lápide ocupasse aquele solo, desejava apenas que fosse lembrado não como coveiro, mas como o guardião de uma fronteira, um homem que, mesmo diante do horror e do silêncio, jamais deixou de ouvir o chamado dos segredos enterrados.